Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida. E eu gostaria de ler com os irmãos e amigos um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Estarei lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Prezados irmãos e amigos, o texto que acabamos de ler nos traz o desafio da perseverança. O desafio da perseverança em meio às provações. Ao desenvolver a figura de uma competição do atletismo, o autor de Hebreus nos encoraja a olhar para a tão grande nuvem de testemunhas que estão arroladas ali no capítulo 11 de Hebreus. E ao olharmos para essa tão grande nuvem de testemunhas, ele espera que sejamos encorajados a correr com perseverança a corrida da fé. Olhando para a tão grande nuvem de testemunhas do capítulo 11, eu separei alguns exemplos apenas, mas eu aconselho você a ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro. E os versículos que eu separei são os seguintes. Em Hebreus 11, capítulo 7, nós vemos que pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo ele um homem temente a Deus, ele creu, e assim ele construiu uma arca para a salvação da sua família e para a salvação dos animais, para que assim tivéssemos um recomeço. Do contrário, provavelmente tudo teria sido destruído. Em Hebreus capítulo 11 nós vemos também a história de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi colocado à prova, ele ofereceu Isaque, o seu único filho. Aquele que acolheu as promessas de Deus, Abraão, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus, ele sabia que Deus iria prover, Deus iria trazer uma solução para isso ao final. Nós vemos no versículo 18 de Hebreus 11 ainda, que pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do mundo. E no topo da lista dos heróis da fé, o autor de Hebreus nos lembra a perseverança de Jesus diante do sofrimento extremo, diante da vergonha, diante da forte oposição que enfrentou. Mesmo assim, ele, Jesus, permaneceu firme até o fim, e isso para que tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, irmãos e amigos, esse texto que lemos no início nos traz um apelo a correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. A vida cristã é mais uma maratona do que uma corrida de curta distância.
Quando olhamos para os heróis da fé do capítulo 11, temos que vê-los como testemunhas da fé verdadeira. E isso porque o próprio Deus testemunhou da fé que eles tinham nas páginas da Bíblia. Devemos olhar para os exemplos deles e nos encorajarmos. Devemos nos desfazer de todo peso, de toda associação, de toda atividade que nos colocam em desvantagem nessa corrida. Devemos resistir o pecado que nos assedia. Se não, do contrário, corremos o risco de perder o prêmio. E este prêmio é o presente generoso de Deus, de vida eterna, para todos aqueles que terminam a corrida. Amém? Que Deus abençoe você e complemente no seu coração essas palavras. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer então agora um momento de oração, onde estamos vivendo tempos difíceis e nós temos a quem a recorrer. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos para clamar a Ti, ó Deus, pela nossa nação. Para que o Senhor venha pôr as Tuas mãos, ó Pai, sobre a cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, venha dar o livramento que nós precisamos. Deus, as estatísticas apontam para 412 mil mortos. E nós clamamos a Ti porque sabemos que não são apenas números, são pessoas. E essas pessoas, ó Pai, são parentes, amigos, familiares de alguém. E que estão com o coração enlutados. Então nós pedimos por todos aqueles, ó Pai, que estão em sofrimento, em luto, que o Teu Espírito Santo Consolador possa consolar a cada coração, a cada um. Clamamos por aqueles que estão no leito do hospital, que está enfermo, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos de poder e dar o livramento necessário. Clamamos pelos profissionais da saúde, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Clamamos pelos médicos, ó Pai, para que o Senhor venha dar sabedoria, Pai. E nós sabemos que Tu és o Pai da ciência. Clamamos, ó Pai, pelos nossos governadores, pelo Ministério da Saúde. Clamamos, ó Deus, pelo nosso presidente, para que o Senhor, ó Pai, venha intervir e dar todo o livramento necessário. Direciona cada um deles, ó Pai, conforme o Teu querer, ó Pai. E nós pedimos também em relação à vacina. Nós sabemos que Tu és a nossa cura, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor dê todo o livramento e que o Senhor venha direcionar, ó Pai, para que as coisas venham correr conforme o Teu querer. Entregamos as nossas vidas e entregamos, ó Pai, a vida de todos os nossos familiares, a vida da Tua igreja, Pai, em Tuas mãos e pedindo que Teu Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. Te somos gratos por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante
diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, numa quarta-feira, para estudar outro salmo do livro do Senhor. Antes de ler e estudar este salmo, apenas lembrar aos irmãos acerca dos nossos horários especiais enquanto perdurar esse período, essa fase de transição, bem como o toque de recolher. Então, durante as quartas-feiras, até que se suspenda esse toque de recolher, os nossos cultos às quartas-feiras serão gravados, editados e transmitidos pelo nosso canal no YouTube às 20 horas no horário tradicional. E aos domingos, nós temos os cultos presenciais às 10h30 da manhã e às 17 horas, das 17 às 18h30, exatamente por conta desse toque de recolher. Mas lembro acerca da necessidade de se fazer a inscrição para se participar presencialmente dos cultos dominicais, às 10h30 e às 17 horas, através do nosso WhatsApp. Então, você pode encontrar o número do nosso WhatsApp no nosso próprio site. Também lembrando que nossa igreja, ela procura ser uma igreja de oração e temos um ministério de intercessão que separou o horário diário das 22 às 22h30 para uma jornada de oração, onde todos nós podemos participar, porque você pode participar da sua casa mesmo, nesse horário, essa meia hora, você pode investir junto com os irmãos da intercessão, orando pela sua vida, pela sua família, pelas famílias, pelas igrejas, pelo nosso país e pelo mundo. Todos os dias, então, das 22 às 22h30. E se você quiser que seu pedido de oração seja apresentado ao Senhor diariamente pelo nosso Ministério de Intercessão, você pode acessar o nosso site, igrejabatista-novavida.com.br, e ali, então, você pode colocar o seu pedido de oração que o nosso Ministério de Intercessão o apresentará diariamente ao Senhor, o nosso Deus. Também eu tenho feito uma live à meia-noite, de segunda a sexta, através do meu perfil do Facebook. Se você quiser participar, Kenji Yamabushi, nós temos então à meia-noite feito uma live onde temos uma devocional e depois nós oramos pelos pedidos de oração. A nossa igreja também tem um programa de
TV no Facebook, na Vox TV Oficial. Então você pode também entrar no Facebook, no perfil do Facebook da Vox TV Oficial, e você então terá lá a nossa programação. Muito bem, estamos também numa campanha de inverno, a campanha do cobertor. Você que tem um cobertor em bom estado, né, limpo, ou queira dar um cobertor novo, o que nós recomendamos, né? Você pode trazer à nossa igreja, combinar com o nosso Ministério de Ação Social, através do WhatsApp da nossa igreja, para entregar então o seu cobertor, que será destinado às instituições que temos atendido. São 2 casas de recuperação na região do Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, e também atendemos ao Instituto Nenex. Então, se você quiser participar dessa campanha do cobertor, por favor, procure-nos através do nosso WhatsApp, combine com o nosso Ministério de Ação Social para entregar, então, a sua doação e tornar, então, o inverno de alguns, né, os menos favorecidos, mais aquecido. Continuamos também arrecadando alimentos não perecíveis para montar as cestas básicas. O nosso Ministério de Ação Social tem trabalhado, mesmo durante a pandemia, nunca parou. Nós temos atendido 23 famílias mensalmente. Então, se você puder estar participando também, contribuindo também com a doação de alimentos não perecíveis, entre em contato conosco também e combine a entrega da sua doação. Vamos ao Salmo 99. O título do Salmo, desse estudo, eu dei o título de O Rei é Santo. O Rei é Santo. E vamos ler então o Salmo 99 na versão que eu tenho, que é a Nova Versão Internacional. Então me acompanhe. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste Jacó que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e os decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Pois bem, vamos dividir então nosso estudo em 2 partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo de número 5. E essa primeira parte nós vamos destacar que o Rei Santo reina. Então, o Rei Santo reina. Versículos de número 1 ao versículo de número 5. Aliás, é essa exclamação que nós encontramos já na abertura deste salmo, no versículo de número 1. O Senhor reina. Este salmo de número 99 faz parte daqueles salmos do número 93 ao número 100, chamados régios, os salmos do rei, onde há essa declaração destacada, ou seja, de que o Senhor reina, ele governa, ele está presente, ele não perdeu o controle da história do mundo, ele reina. Veja que é uma exclamação, uma afirmação, ou seja, não há dúvida da parte do salmista
acerca do reinado presente de Deus. O Senhor está no controle de tudo. É desse modo que começa, então, o cântico deste salmista. Talvez este salmo fosse cantado na festa dos tabernáculos, e seria muito apropriado, porque na festa dos tabernáculos se celebrava a presença de Deus no meio do arraial de Israel. O próprio Deus tinha o seu próprio tabernáculo, a sua própria tenda, em meio às tendas do povo de Israel. Então, a exclamação "O Senhor reina" vai ao encontro dessa presença real do Senhor em meio ao seu povo. Pois bem, como nós destacamos, o rei é santo, portanto, o salmo tem que apresentar essa verdade da santidade de Deus. Então, nós vemos no versículo de número 3 do Salmo 99, ele diz que o nome do Senhor, o seu nome é santo. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo, santo, puro, separado de todas as coisas que pertencem à criação. Ele está além da criação. E ao mesmo tempo que é santo, o seu nome é temível. O seu nome é grande, como grande também é o Senhor. Então, o salmista vai exaltar o nome de Deus, que é santo, e nos versículos de número 5 e 9, ele vai declarar que Deus, o Rei, é santo. Versículo de número 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Outra exclamação. Versículo 9. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Veja, meus amados irmãos e irmãs, que esse é o tema central, né? Não somente deste salmo, mas de muitos outros textos das Escrituras Sagradas. Em especial, quero destacar a visão que Isaías teve do trono de Deus. Quando ele foi chamado para exercer o seu ministério, na sua chamada, ele viu o trono de Deus, está lá em Isaías, capítulo de número 6. Então, após a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele viu ali os serafins, anjos poderosos que serviam o Senhor Deus no seu trono exaltado. E esses serafins proclamavam uns aos outros, no versículo de número 3 de Isaías 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Como no hebraico não há superlativo, quando havia a ideia de conferir a essa natureza, esse conceito superlativo para algo ou alguém, então se repetia 3 vezes a qualidade, né, vamos assim dizer, ou o atributo. Então, seria algo como Santíssimo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, os serafins cantavam continuamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, Isaías ficou muito temeroso de estar na presença desse rei, que é santo, 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 e é Senhor dos exércitos. Então, se o salmo anterior nos dava, o salmo 98 nos dava a liberdade feliz de estarmos na presença do rei,
O Salmo de número 99 nos lembra que nós temos que, embora tenhamos essa liberdade, esse privilégio de estar diante do Rei, devemos nos lembrar que Ele é santo e, por isso, digno de toda adoração, de todo louvor, e por isso nós temos que estar de maneira reverente diante da sua presença, porque Ele é santo. Nós temos que temer, é um temor reverencial. Temos que estar sempre conscientes de que nós não estamos diante de um ser que é igual a nós. Ele não pode ser comparado a nós, ele é incomparável. E exatamente por causa da sua grandiosidade, por causa da sua santidade, nós temos que nos aproximar dele com reverência, com temor reverencial. Esse rei, além de santo, além de ter o seu nome ser santo, esse rei é poderoso. Isso é destacado no versículo de número 1, porque o salmista diz que o seu trono está sobre os querubins. Então, nós temos dois seres poderosos próximos do trono de Deus. Os serafins, que significa seres ardentes, e os querubins, que significa agarrados. Então, esses seres angelicais são poderosíssimos. E o trono de Deus está sobre os querubins, indicando que o rei é poderoso, tá? Que essas criaturas são poderosas e ele está acima dos querubins, acima, e é servido pelos serafins. Então esse rei que é santo, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse rei que é santo, ele reina de fato, está presente, reinando, governando com as rédeas nas suas mãos, as rédeas da história da humanidade estão nas suas mãos, o seu nome é santo, ele mesmo, por natureza, é santo e deve ser temido, e ele é poderoso. Então, revela-se aqui a natureza do seu poder, está acima dos querubins, e a terra se abala-se a terra, versículo de número 4. Rei poderoso, versículo de número 1. Rei poderoso, né? E o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. No versículo de número 4, ele é chamado de Rei poderoso. Indica aqui diretamente a natureza da sua pessoa. É Rei poderoso, né? E ele reina sobre todas as nações. Obviamente, aqui também nós temos um aspecto profético deste salmo, porque no Antigo Testamento apenas Israel o reconhecia como rei. Todas as nações haverão de reconhecer o Deus de Israel como rei naquele grande dia, quando Jesus retornará para estabelecer definitivamente o reino de Deus. E o que nós podemos destacar aqui é que a visão que Isaías teve de Deus no seu trono, no capítulo 6 do seu livro de Isaías, é citado por Jesus no Evangelho de João, capítulo 12. E ali Jesus diz que Isaías viu a sua glória. Ou seja, quem Isaías viu assentado naquele sublime e exaltado trono? A própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos aqui conferir que Jesus é o Rei, que verdadeiramente reina, o seu nome é santo, inclusive em Filipenses 2, aprendemos que o Pai fará com que o nome de Jesus seja acima de todo nome. O Rei é santo, porque é Deus, ele é poderoso, como muitas vezes ele manifestou a glória do seu poder entre os homens,
e finalmente sua glória na sua ressurreição. A terra se abalou no dia em que ele entregou o seu espírito na cruz. Ele reinará sobre todas as nações. Apocalipse 19, ele virá com um grande exército angelical, e ele será chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse mesmo Rei santo e poderoso reinará com justiça. Versículo de número 4. Amigo da justiça, estabelecesse a equidade e fizesse em Jacó, com seu pacto, o que é direito e justo. A segunda parte deste estudo do Salmo de número 99 é constituído dos versículos 6 a 9. E podemos considerar que essa segunda parte trate do Rei Santo como aquele que atende o seu povo. O Rei Santo atende o seu povo. O Rei, Deus, não é inacessível, como algumas figuras importantes da nossa história que se tornaram reis ou imperadores e se tornaram inacessíveis para os seus súditos. Apenas os privilegiados tinham acesso à sua majestade. O nosso Deus, no entanto, é um Deus acessível, um rei acessível, santo, poderoso, temível, digno de toda adoração e louvor, mas acessível. Ele atende o seu povo. Uma das figuras mais impressionantes para mim acerca da forma como Deus nos atende é quando o salmista diz que ele inclina os seus ouvidos para nós. Então, é uma atitude de compaixão. A atitude, por exemplo, de um pai amoroso que se curva na direção do seu filho pequenino, que pede algo, então ele aproxima o seu ouvido do seu pequenino filho para ouvir a sua petição. Então Deus também inclina os seus ouvidos, ele atende os nossos pedidos. E a história do povo de Israel ensinou que Deus separou certos homens para que fossem representantes do povo diante da sua majestade. Foram os sacerdotes. E aqui no Salmo 99 são citados Moisés, Arão e Samuel. Cada um com seu papel, mas todos eles representantes dos súditos do Rei Santo. E todas as vezes que Moisés, Arão e Samuel buscavam a face de Deus, e sabemos nós que, sendo eles representantes do povo, então todo o povo estava representado em Moisés, Arão e Samuel, Deus os atendia. Então veja, o Salmo de número 99 dá a ideia que não são homens especiais, porque eles são tidos como também homens falíveis, homens pecadores. O versículo de número 8 diz: Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Eram homens como nós, gente como a gente. Então, aqui há um encorajamento para que todos nós possamos buscar a face de Deus. Você sabe muito bem que desde a Reforma nós abraçamos a ideia do sacerdócio universal. Cada integrante da Igreja de Cristo é um sacerdote do Senhor. Então, todos nós podemos nos apresentar ao Senhor de forma legítima e o Senhor nos atenderá. Não precisamos de mediadores humanos, como foi na época do Antigo Pacto. Nós podemos nos apresentar e em nome do nosso Rei, o Rei Jesus, em nome de Jesus. Mas
tanto Moisés, Arão e Samuel, como sacerdotes, buscavam o Senhor, representando a situação do povo, os pedidos do povo, apresentando ao Senhor os pedidos do povo, e o Senhor lhes respondia. Ele lhes respondia, está no versículo de número 6. Ele lhes respondia, né? Dando-lhes toda a certeza de que seriam cuidados, dando-lhes a certeza de que o seu clamor seria respondido. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Um fato, não uma hipótese, mas um fato concreto. O Senhor lhes respondia. E lhes respondia de forma sobrenatural, de forma especial. Versículo de número 7. Falava-lhes da coluna de nuvem. Você se lembra que a coluna de nuvem acompanhou todo o povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto. 40 anos no deserto, a coluna de nuvem os acompanhou nessa peregrinação. Então, um rei presente, um rei acessível, um rei que verdadeiramente respondia às petições dos seus súditos e que nos responde ainda, e está presente ainda. Ele está presente na igreja através do seu Santo Espírito que habita no crente. Ele responde às nossas orações e somos convidados a fazer as nossas petições em nome do Senhor Jesus. E o Pai concede. Por quê? Porque esta é a promessa de Deus, essa própria promessa do Deus Santíssimo, do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Petições em nome do Senhor Jesus, com a intercessão do Espírito de Deus. Receberemos de fato a bênção real, a bênção de Deus. O salmista também declara e destaca que esse Rei Santo, poderoso, esse Deus acessível, esse Rei acessível que responde às orações do seu povo, é perdoador e justo. A ideia de justiça já tínhamos destacado no versículo de número 4, quando se diz que é Rei poderoso, amigo da justiça, e que estabeleceu equidade, né? E fizeste em Jacó o que é direito e justo. Aqui, mais uma vez, nós encontramos esta referência à sua justiça, mas também o fato de Deus ser perdoador. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles, tu eras um Deus perdoador. Para perdoar, nós sabemos que Deus tem misericórdia de nós, compaixão da nossa miséria. Por isso, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que somos pó, ele se compadecia do seu povo como se compadece até hoje, perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus e respondendo às nossas orações. Então, é um Deus perdoador e justo, ou seja, um Rei perdoador e justo. Por isso que ao final deste salmo, o salmista nos convida para exaltar o Senhor, para glorificá-lo, para adorá-lo, para reconhecer a sua santidade, a sua majestade. E esse convite se repete 2 vezes no versículo 9 e no versículo de número 5. No versículo 9 ele diz: exaltem o Senhor. Quem? O seu povo, Israel e todas as nações. Exaltem o nosso Deus. Prostrem-se, voltados para o seu santo monte, o monte de Sião, que, aliás, hoje carece de nossas orações. O que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, hoje, século 21, né, com todas aquelas revoltas, né? Nós precisamos orar por Jerusalém. A palavra de Deus
nos insta a orar pela paz de Jerusalém. Então, ele reina, né, no seu santo monte, nós devemos prostrados, adorá-lo, voltados para o seu santo monte, reconhecendo o lugar do seu reino, do seu trono, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Repete-se, portanto, o tema central desse Salmo 99. No versículo 5 diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Então, aqui se convida a termos uma atitude humilde, submissa diante desse Rei Santo, que é Deus poderoso, Deus perdoador, Deus justo, mas que nos atende porque tem compaixão e perdoa os nossos pecados. É por isso que eu e você, que pertencemos ao povo de Deus, podemos nos alegrar continuamente, podemos atender a este convite sem julgá-lo ser pesado para nós, ou seja, de exaltar o nosso Deus, porque esse nosso Deus, embora grandioso, poderoso, olha para o seu povo com amor, cuida de nós com grande amor, e é fato que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao nosso Rei, que é santo. Glórias ao nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.